Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise de ações. Meu nome é Alex Carvalho, sou analista CNPq aqui do CM Capital. Antes da gente partir para esse vídeo, eu gostaria de convidar você para assistir a nossa sala ao vivo, que acontece de segunda a sexta-feira a partir das 8h45 da manhã. Lá a gente traz as operações e análise também dos principais papéis da nossa bolsa, da carteira teórica do Ibovespa, além das operações também no mercado futuro. Então agora sim, bora para a análise. Bom, hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas informações em relação à Azul. Ela tem ficado muito em pauta aí na cabeça dos investidores, muita gente comentando dessas oscilações de curto prazo para ela, que tem trazido sim muita volatilidade ali e movimentação no preço das ações. Bom, a Azul Linhas Aéreas é uma das principais empresas de aeronave, né, de transporte aí aéreo do nosso país, né, junto com a Gol ali, estão entre as principais. E a Azul recentemente passou por uma série de fatores ali que estão comprometendo o caixa da companhia e interferindo no preço das suas ações. O primeiro dela, a gente voltando um pouquinho mais no passado ali, o período de pandemia, né, e pós-pandemia, isso acabou agravando bastante o caixa da companhia, não só dela, mas de outras empresas também. Mas o setor aéreo acaba sendo um setor mais sensível ligado ao turismo, que ficou bastante prejudicado com a pandemia e todo o período pós-pandemia também do Covid-19. Em 2023, a empresa até começou a registrar sinais de recuperação com aumento de demanda. Ela ampliou ali a sua malha aérea, né, e também tem visado ali novos modelos de aeronaves para isso, além de algumas parcerias. Mas, de todo modo, acabou prejudicando bastante para ela, comprometendo muito o caixa da companhia. No cenário mais recente, as enchentes do Rio Grande do Sul também acabaram interferindo ali no desempenho e no caixa da companhia. Só nas enchentes agora do Rio Grande do Sul, mais recentes, a empresa estipulou em torno de 200 milhões de reais de prejuízo. O aumento no lucro da receita em 2023 acaba se tornando menos significativo com os fatores agora e toda a situação financeira que a companhia vem vivenciando agora. Apesar dela tentar controlar um pouco mais e ajustar a sua margem, ainda tem bastante desafio pela frente. A Azul ela continua expandindo as suas operações, então ela vai ampliando a sua malha aérea, tanto para as rotas domésticas quanto também internacionais, isso desde 2023, ligando grandes centros urbanos, então isso tem favorecendo para ela essa diversificação de destinos também, isso acaba ajudando bastante para minimizar ainda mais essas perdas. Ela tem algumas parcerias estratégicas também com a United Airlines, por exemplo, que isso acaba agregando também para a companhia e facilitando acesso também dos principais clientes, e ela tem um foco muito voltado para a sustentabilidade agora, então ela tem algumas iniciativas de redução de carbono, a gente sabe que a aeronave também acaba emitindo bastante. A Azul ela já encomendou algumas aeronaves de modelos mais tecnológicos, mais avançados agora, como o Airbus A320neo e também o Embraer E2, que são mais eficientes nessa emissão de carbono e também tem uma melhor economia de combustível, né? Se tornando mais eficiente, também vai gerar um pouco mais de fôlego para o caixa da companhia. Bom, falando em caixa, então, da Azul em 2024, ela mostra sinais de recuperação, mas num todo ainda enfrenta bastante dificuldade, tem muitos obstáculos pela frente, tá? A companhia tem implementado estratégias para reforçar seus negócios, sua liquidez e estrutura financeira. Em setembro agora deste ano, a Azul anunciou o plano de tentar captar em torno de 800 milhões de dólares no mercado, utilizando a Azul Cargo, que é uma empresa dentro do grupo da Azul voltada para transporte de carga de modo geral, dando a Azul Cargo como garantia, então como se fosse, entre aspas, um empréstimo, né? E isso trouxe um pouco mais de respiro, que a gente vê essa movimentação agora de curto prazo de tentativa de recuperação das ações. Daqui a pouco a gente fala do gráfico da Azul. Então, nesse cenário, ela acaba utilizando a Azul Cargo como garantia, que ajudaria ou pretende ajudar ali no caixa, evitando ainda uma crise pior do que já está. Existe ainda um rumor muito forte sobre a recuperação judicial de Azul, e a gente viu esse acontecimento na Gol, não tem tanto tempo assim, o que fez com que as ações da Gol caíssem bastante, levando ela também a mínimas históricas, né, perdendo bastante valor de mercado. As ações chegaram a desvalorizar em torno de 90% em determinado período. Então, apesar de ser ainda um rumor, não está confirmado, a empresa continua renegociando suas dívidas. Ela tenta ainda encontrar outros mecanismos e parcerias para renegociar essas dívidas, que já somam em torno de 24 bilhões
de reais. Então, é uma grana considerável que a Azul vem devendo e enfrentando ainda dificuldades para poder melhorar o caixa. A própria companhia ela já reformulou suas projeções, esperando uma receita ali em torno de 20 bilhões de reais para esse ano de 2024, que praticamente zeraria a sua dívida ali, isso no melhor cenário, que seria um aumento de 7% na comparação do ano passado, né, de 2023. O EBITDA estimado para o ano deve superar os 6 bilhões de reais, o que também sinalizaria uma projeção de caixa bem importante e considerável para essas projeções financeiras. No resultado mais recente da Azul, falando de segundo trimestre, né, de 2024, os números acabam mostrando toda essa dificuldade que a Azul tem de fazer esse caixa acabar funcionando melhor, né? Ela reportou um prejuízo ajustado de 744 milhões de reais, então acabou aumentando mais. Muito em decorrência, justificado pela companhia, pela desvalorização do real frente ao dólar, também levando o custo de combustível. Isso teve um impacto em torno de 3,1 bilhões de modo geral na companhia, causado, né, por essa desvalorização das moedas ali. E também a sua dívida bruta acabou se elevando ali, né? A alavancagem da empresa ela subiu bastante com isso para quase 5 vezes mais, né? 4,5 ali vezes o valor da dívida líquida sobre o EBITDA. Então, um caixa bem comprometido com vários desafios, mas que a empresa ainda tenta ali esse crescimento em torno de 7%. Para continuar ali esta reversão. Bom, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre como é que está o caixa da companhia, os principais desafios que ela tem aí pela frente. Então agora vamos dar uma olhada no gráfico da Azul nessa movimentação mais recente. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela com vocês. A gente tem essa movimentação mais de curto prazo para a Azul sendo bem defendida pelos investidores, próxima à região dos R$4, criando-se ali então um novo ponto de interesse e de suporte. Na sexta-feira passada, mais precisamente dia 13 de setembro, a Azul ela acabou voltando bastante forte, com mais de 22% de alta, e já começa a semana também um pouco mais agressiva, subindo 12,5% nesse momento, o que chama atenção sim para uma possível recuperação de curtíssimo prazo. Quando a gente olha o cenário macro da Azul, a gente vê que ela estava deixando ali topos e fundos descendentes, que ainda fica sendo de fato esse cenário para ela, uma condução ainda mais para o lado baixista. Ela acabou de renovar a sua mínima histórica também nesse movimento mais recente, devido a todo esse cenário que eu acabei contextualizando já para vocês. Só que quando a gente já olha o gráfico mensal dela aqui, a gente começa a ver uma reversão bem expressiva. Claro, a gente está falando de metade de setembro, mas começa a ser uma reversão bem expressiva que a gente já tivemos defesa semelhante, por assim dizer, quando foi a pandemia de Covid-19. O que se torna ou começa a se tornar interessante para a gente com compras de curtíssimo prazo para Azul. Primeiro alvo, levando ela próximo aos R$9, R$8,80, R$9, que é uma região que a gente chama de polaridade, onde o preço cria uma memória ali como ponto de resistência ou de suporte e acaba distanciando dessa região. Ao primeiro sinal de força contrária, nosso alvo ou preço-alvo da ação acaba sendo novamente esse patamar da polaridade. Então, foi suporte na pandemia, a Azul parou de cair nesse patamar de preço. Também tivemos no cenário mais recente, em março de 2023, ela sendo defendida bem próximo da mesma região, próximo aos R$9. E agora que ela perdeu, ela tende a retomar também próximo desse cenário. Quando a gente olha aqui a média de 9, por exemplo, num gráfico mensal, que acaba guiando para a gente o preço ali, ela está cravadinha em cima desses 8,80, 8,90. Então, seria especulação ali para ela de curtíssimo prazo. A Azul não é uma empresa boa pagadora de dividendos, tá? Pelo contrário, ela não paga dividendos. Então, descartada aqui a possibilidade de ser uma companhia voltada para longo prazo. Para isso, a gente precisaria ver de fato os próximos balanços, ver de fato como ela vai sair nessa renegociação da sua dívida, excluindo totalmente a possibilidade de recuperação judicial, porque aí agravaria ainda mais a crise para ela. Então, até então, isso não bem solucionado para a gente, não bem esclarecido e livre dessa recuperação judicial, as atenções ficam todas voltadas para curto prazo, tá? Principalmente que ela não paga nenhum provento, então acaba tirando um pouco mais de fôlego também para estratégias de longo prazo. Voltado para curto prazo, fica bem interessante sim, porque sim, temos muita volatilidade para ela, né? Quem está visando ali as estratégias de uma semana ou até mesmo um mês, ou até as operações intradiárias, estão visando essa alta volatilidade. E nisso, as ações da Azul não decepcionam. Pode ser pelo lado negativo ou positivo, mas vai subindo bastante com muita volatilidade. No dia de hoje está aí 11,5%
agora no momento dessa gravação. O que sim, pode começar a ficar interessante para estratégias de curtíssimo prazo, quando a gente olha o gráfico de 60 minutos para ela, já temos ela trabalhando acima das médias, visando ali a casa dos 6 e 10 e obviamente, como eu já falei, mirando lá em cima aquele topinho dos 8,80, 8,70, 8,80 até R$9, tá? Então ficaria mais interessante para estratégias de curtíssimo prazo. O que nos resta agora, pelo gráfico diário, é ver se de fato ela vai conseguir fazer essa superação da média de 21. Já temos aqui um rompimento da média de 9, já temos um volume comprador bem acima do volume de venda, com um estocástico, que é uma ferramenta ali que eu utilizo como oscilador para identificação de início de tendência ou reversão de tendência também, apontado para cima. Então, tudo isso favorece o movimento de curtíssimo prazo para compra, tá? Novamente, curtíssimo prazo somente, para longo prazo a gente tem outros papéis, como a gente já trouxe análise aqui no canal da CM. Então, a superação do 5,54 ou 5,60 acima dessa média de 21 tende a favorecer ainda mais o comportamento de preço comprador, elevando para ela no possível preço-alvo até o final do ano na casa dos R$9. Então, esse fica o meu veredito aí. Então, para finalizar, para quem está olhando ou buscando um ativo com alta volatilidade, trazendo bons movimentos aí, principalmente movimentações intradiárias ou para curtíssimo prazo, Azul pode ser uma ótima pedida, que ainda tem espaço para uma recuperação dela de curto prazo até próximo desses R$9. Pode até se tornar uma estratégia interessante para longo prazo, mas primeiramente a gente precisa ver se ela vai conseguir de fato chegar nesses R$9, preço alto. Começa aqui alguns indicadores apontando para isso sim, mas principalmente se vai ter fôlego e se vai ter uma luz no fim do túnel no próximo resultado dela, no terceiro trimestre de 2024. Esse caixa precisa melhorar e, novamente, descartando total possibilidade de recuperação judicial para Azul, tá? Senão ela vai acabar virando ali o mesmo sentido da Gol, recuperação judicial, e acabar caindo ainda mais, que é isso que a gente não quer ver para a companhia, tá certo? Espero que tenha gostado desse vídeo, te vejo no próximo, até lá, tchau, tchau!